Na medida que os balanços vão saindo, a gente vai começando a ver algumas verdades e desmistificando algumas narrativas. E uma narrativa muito falada sempre no ano passado em relação ao Corinthians é que, por estar no mercado de maior apelo publicitário, maior concentração de renda, teria um valor em patrocínio maior que o do Flamengo. Quem não lembra aí as bravatas do presidente do Corinthians, Augusto de Mello, contando vantagens que teria fechado os maiores acordos de patrocínios, acordos esses que depois vieram a se encerrar de forma bem, como eu posso dizer, uh, sabe, bem ruim para o Corinthians, porque empresas que estavam sendo investigadas pela polícia, depois foram interrompidas, depois voltaram, enfim. O importante é você verificar os números e desmistificar essas narrativas. E uma delas era essa. Agora, com o balanço divulgado pelo Flamengo e aí as prévias que vão sendo soltadas pelos números do Corinthians e divulgados pela mídia, o Flamengo faturou praticamente o dobro de patrocínios que o Corinthians arrecadou. Então, como é que pode o Corinthians ter mais valor de mercado se fatura a metade do que o Flamengo fatura? É sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço a sua ajuda para que se inscreva no canal. Aqui, se você caiu de paraquedas e curte o conteúdo, está curtindo o vídeo, se inscreva. Ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e, claro, tão importante quanto se inscrever e ativar o sininho é deixar o seu like, o famoso joinha. Através do seu like, o YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número maior de pessoas. Comente aqui se você gostou ou discordou de algo que foi dito no vídeo. Deixe seus comentários. Através dos seus comentários a gente pode melhorar a qualidade do conteúdo entregue para você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. E mais um ponto, na descrição desse vídeo tem ali o link para você se tornar membro e tem uma série de vantagens para você que for membro, vantagens exclusivas do canal. Então não perca tempo, clique no link e se torne membro. Voltando ao tema do vídeo, como eu estava dizendo, o Corinthians faturou metade em patrocínios em relação ao Flamengo. Flamengo, segundo o relatório de transparência do clube, e que eu coloquei aqui uma reportagem do Lance a respeito, no link desse vídeo aqui para você lá conferir, faturou com patrocínios 322 milhões. E o Corinthians, também aqui uma reportagem do GE, no link, um link na descrição do vídeo, é uma prévia, não é oficial, mas é uma reportagem do GE, também está no site do Meu Timão, site que cobre o Corinthians, faturou 178 milhões de patrocínios, ou seja, praticamente metade do que o Flamengo faturou. E aí, ninguém fala disso, né? Porque não é uma agenda positiva. Eu já venho dizendo aqui algumas vezes que, principalmente, a imprensa de São Paulo, ela tem uma agenda totalmente positiva pró-Corinthians. Ela, ao invés de divulgar dados reais, fatos que contrapõem uma narrativa corintiana, ela vai para o outro lado. Então você vai ver, tem algumas reportagens, por exemplo, dizendo que o Corinthians aumentou o endividamento em 700 milhões no último ano, e esse endividamento vai chegar quase a 3 bilhões, mas isso é uma coisa, o que é muito mais divulgado em relação ao ganho do Campeonato Paulista, ao que o Corinthians ganhou de premiação no Campeonato Brasileiro, já que ele conseguiu uma posição melhor do que havia planejado inicialmente, né? Qualquer coisa do tipo é divulgado. Mas essas notícias que são relevantes também para contrapor esse discurso, como eu venho dizendo, não são divulgados. E aí, qual é a lógica dessa situação? Qual é a lógica desses números? O que eles querem dizer? O que eles colocam em perspectiva? Que é apenas uma narrativa, esse discurso de que o Corinthians tem um valor de mercado maior ou próximo do Flamengo porque está concentrado no mercado, está localizado no mercado de maior PIB do país e também onde tem uma concentração do mercado publicitário. Então isso desmistifica por total
essa narrativa. Primeiro porque não existe concentração do mercado publicitário em lugar algum. O mercado publicitário vai onde está o consumo, onde está a demanda, e a demanda não se concentra apenas em São Paulo. A demanda tem uma parte relevante em São Paulo. Se nós formos acompanhar o PIB, como eu digo sempre, 30% do PIB está localizado em São Paulo, mas existem outros 70%. Você acha que o mercado publicitário, as empresas não querem atacar 70% e sim ficar com 30%? Além do que, já foi comprovado que desses 30%, dentro de São Paulo existe já uma diversidade de torcedores, de consumo, de clubes maior do que em qualquer outro estado. Por exemplo, o Flamengo, ele tem uma concentração de torcida já relevante no estado de São Paulo, e não só o Flamengo, mas esse é o principal deles. E um outro ponto também é que na era digital, como eu falei, essa questão da localização, da questão física, ela como eu posso falar, se desvirtua, né? Hoje você tem muito mais a ver a geografia da questão das redes sociais, a geografia de quem realmente engaja ou não engaja, o alcance do clube. Então, tudo isso está muito mais relacionado com alcance, com representatividade, e nesse sentido, como eu sempre venho dizendo, o Corinthians tem uma representatividade muito regional, tá? De novo, eu não digo que o Corinthians não tem torcida em outros estados, é claro que tem, mas não de forma massiva, de forma que represente uma demanda em massa, né? Um consumo em massa. Diferente do Flamengo, quando você vai em qualquer outro estado, ele normalmente é a maior torcida, ele tem uma torcida em massa, você vê carreatas, você vê a recepção no aeroporto, em frente ao hotel, a diferença que isso causa. E isso se reflete justamente nos números, quando o Flamengo ele fatura praticamente o dobro. Olha, gente, de verdade, quando você fala que tem uma diferença ali em percentual de 5%, 2%, né, em termos de faturamento, você consegue discorrer sobre um motivo ou outro, discutir a respeito de um fator de renda ou outro, alguma situação que não ficou muito bem explicada, tudo bem, mas quando nós estamos falando de o dobro de faturamento em termos de publicidade, isso definitivamente é um número que não deixa dúvidas, né? O Flamengo faturou, segundo o relatório de transparência, 322 milhões. E o Corinthians faturou 178. Se multiplicarmos o número do Corinthians por 2, dá 356 milhões. Quase que empata com o número do Flamengo. Ou seja, o Flamengo praticamente fatura o dobro em patrocínios. Então fica muito claro quem o mercado publicitário ele escolhe na hora de fechar os contratos. E quem o mercado publicitário escolhe na hora de pagar mais. Eu ainda não me aprofundei nos dados de outros clubes, né? Mas é praticamente o mesmo raciocínio, né? As pessoas falam muito do Palmeiras, que vem crescendo, que isso, aquilo, outro. O Palmeiras não vem crescendo em nada em termos de receita recorrente comparado ao Flamengo. Quer dizer, ele vem crescendo, mas não comparado ao Flamengo. Em termos de receitas recorrentes, o Flamengo deu uma lavada no Palmeiras. O que o Palmeiras se aproximou, ainda assim ficou quase 100 milhões atrás do Flamengo, foi porque o Palmeiras faturou 400 milhões com venda de jogadores, bota aí Endrick e Estevão, né? Porque fora isso, o Palmeiras fica muito longe do Flamengo também nas receitas recorrentes, nas verbas publicitárias, nas verbas de patrocínio. Então, essa narrativa de que existe uma concentração ou um favorecimento do mercado publicitário em relação ao Flamengo, porque o Flamengo não está localizado em São Paulo, o Flamengo está localizado em São Paulo, porque ele tem a presença da sua torcida muito grande em São Paulo. O fato do clube estar fisicamente num lugar ou outro, isso não faz a menor diferença hoje com a era digital, né? Da mesma maneira que o Flamengo não está localizado fisicamente aqui no Amazonas, mas a torcida do Flamengo aqui no Amazonas é praticamente, sei lá, a cada 10 você vai achar 7, 8 pessoas que torcem para o Flamengo. E assim em outras regiões. Então essa questão de localização física cada vez mais perde relevância. O que importa é o engajamento que o clube tem, o alcance que ele tem. Em termos de engajamento, você vai nas redes sociais, o Flamengo também tem o dobro do Corinthians em termos de inscritos nas redes sociais, quase 3 vezes mais que Palmeiras e São Paulo.
E isso você vê refletido nos números, sabe? E os números são incontestáveis. Você pode discutir com a minha opinião, talvez, mas você não pode discutir com os números. E esses números se mostram cada vez mais incontestes, né? E isso não é de agora. Se você for verificar um histórico recente, de 5 anos, o Flamengo sempre dá um banho em termos de arrecadação, de verbas publicitárias em relação a esses clubes. Você pega aí, por exemplo, o balanço de 2022, o balanço de 2023, e você vai ver que a diferença é sempre a mesma. O Flamengo vem sempre arrecadando mais nas questões publicitárias. Agora, essa diferença tende a aumentar ainda mais para os próximos anos, na medida que o Flamengo vai trabalhando novas linhas de receitas, e essas novas linhas de receitas criam mais exposição para o clube e criam também mais atratividade para os patrocinadores, para as empresas que querem se tornar parceiras do Flamengo. Então, essa diferença tende a aumentar ainda mais, porque também tem uma influência aí da organização do Flamengo, da gestão. E a gestão do Flamengo tem uma gestão de executivos, profissionais, pessoas de mercado, enquanto no Corinthians você vê, são sócios, não que no Flamengo não seja, né, mas são pessoas do Corinthians amadoras, que não entendem do mercado, ficam falando besteira, tem um discurso aí que, bom, enfim, não se comunicam bem com o mercado. Eu até acredito que o Corinthians poderia explorar muito mais de forma eficiente a sua marca, que tem um valor aí importante, mas não faz. Talvez essa diferença do dobro não seja uma realidade, até acho que não é. É uma diferença importante, mas não é uma diferença, essa diferença do dobro, eu não acho que seja real, a realidade dos clubes. Eu acho que tem uma diferença até um pouco mais próxima aí, metade não dá para dizer mais próxima, né? Mas eu acho que o Corinthians poderia ter captado mais recursos aí com publicidade do que vem arrecadando. Mas tem toda essa questão da gestão, de quem está lá. Poxa, um cara que é uma empresa séria, uma empresa grande, que quer fazer um investimento sério, vai olhar lá o Augusto Melo, falando aquelas abobrinhas que ele fala, vê que não tem nenhuma gestão profissional ali, algo realmente sério, e acaba se afastando. Como eu disse, talvez a diferença de dobro não seja a realidade, mas eu acho e eu entendo que a realidade é uma diferença muito favorável ao Flamengo. De qualquer maneira, esses são os dados, né? E contra dados, contra fatos, não há argumentos. Se a gente for ainda seguir para São Paulo, então a diferença continua. A diferença no mercado dos patrocínios para o Flamengo acaba se distanciando ainda mais dos outros clubes. Se a gente for para os clubes de Minas, Sul, então, acho que aí não tem nem conversa, né? E isso fala muito sobre a força do Flamengo e fala muito também sobre como a imprensa de São Paulo vem sempre uma agenda positiva do Corinthians. Eu vejo muito aí jornalistas dizendo: o Corinthians tem um grande poder de faturamento, tá no maior mercado de mídia. Cadê agora? Por que não analisam os números? Por que não falam agora, né? Então isso aí também, sabe, as narrativas que se iniciaram no início do ano, quando o presidente do Corinthians foi eleito, começava a falar: vamos ter um maior patrocínio no Brasil, vamos ter mais isso, vamos ter mais aquilo. Eu via o cara do meu timão falando isso, que o Corinthians tinha mais potencial de arrecadação. Poxa, cadê esse potencial que não se reflete? Entende? Cadê? Cadê? Porque, pô, falar de um dobro, cara, o dobro é uma diferença muito grande. É uma diferença, sabe, inconteste, né? E aí, como eu falei, não é questão de opinião. O próprio site Meu Timão botou quanto o Corinthians faturou com patrocínio, né? Uns 178 milhões, muito abaixo do que de fato havia anunciado. Não seria o maior patrocínio do Brasil, não seria os maiores valores, a marca Corinthians, está no mercado mais forte. Cadê isso? Isso não se demonstra, né? O dobro é muita diferença. E mais uma vez mostra a força da marca Flamengo. E sabe o que é interessante? Esses números dos balanços comunicam com o que as consultorias vêm, as consultorias que são realmente as instituições, as empresas sérias que direcionam um valor sério, direcionam estudos e análises sérias. Isso comunica muito com o que as consultorias vêm divulgando, né? O valor da marca Flamengo de 4 bilhões, a valor da marca Corinthians de 3,7 bilhões, ou seja, a diferença é de 1,3 bilhão entre uma marca e outra, e o Flamengo sempre crescendo em receitas, e o Corinthians cada vez mais titubeando e não conseguindo se aproximar. O fato é que, independente se é Corinthians, Palmeiras, São Paulo, independente de onde estejam localizados, eles não conseguem definitivamente acompanhar
o ritmo das receitas do Flamengo. E a notícia, a perspectiva que fica é que só vai aumentar, essa distância só vai aumentar, né? Enquanto o Corinthians está aí discutindo o aumento da dívida para 700 milhões, quase 3 bi, o Flamengo está discutindo uma nova linha de receita que deve bombar, que é a TV Flamengo, né? Flamengo TV, desculpa. Deve bombar, que é a Flamengo TV, que vai aumentar ainda mais a exposição do clube, que vai aumentar ainda mais as verbas com patrocínios. Então o Flamengo está discutindo aí a questão do seu canal, o Flamengo está discutindo o names rights do Maracanã, o Flamengo está discutindo novos negócios do Maracanã, museu, o Flamengo está discutindo o aumento, exatamente, a renovação, os novos patrocínios, já tem patrocinador, como já disse aqui, que quer renovar com o Flamengo e antes de sentar na mesa já está oferecendo publicamente um aumento, como é a questão do BRB, que já disse que aumentou ali a sua base de cadastro de consumidores no Banco Nação, que tem parceria com o Flamengo para mais de 3 milhões de clientes e já quer propor um melhor negócio para o Flamengo. Olha que o BRB paga, se eu não me engano, 40 milhões por uma parte do patrocínio do Flamengo, que nem é a parte nobre, é uma plata, se eu não me engano, 40 milhões, o que muitos clubes não ganham no patrocínio master, o Flamengo ganha na omoplata com o BRB, e o BRB já anunciando que quer aumentar esse valor, porque quer seguir com a parceria com o Flamengo. Ou seja, o valor vai para muito além do que está faturando hoje. A perspectiva em 2025 é que o Flamengo aumente muito o faturamento. Do outro lado, os clubes de São Paulo, em especial o Corinthians, o que está aumentando é o endividamento, né? Cada vez mais endividado e cada vez mais vivendo de narrativas essas que não pagam boletos, e aí a mídia querendo sempre vender, de alguma maneira que favoreça o Corinthians. Tem a questão do barrismo, a questão do barrismo, como eu sempre digo, a questão do clubismo, só que eu não vejo essa mídia também divulgar essas informações que são relevantes, só informa agenda positiva, né? Informa que o Corinthians arrecadou mais com o Campeonato Brasileiro. Eu vi uma reportagem a respeito que o Corinthians arrecadou mais com o Campeonato Brasileiro porque fechou em posições melhores do que havia anteriormente previsto. E também que arrecadou mais com venda de jogadores, né? Colocando ali, ou seja, o que arrecadou mais um aumento da dívida, em poucos lugares saem divulgados esses 700 milhões, que vão fazer com que a dívida se acumule, né, na casa dos 3, e essa questão aí do patrocínio, porque no início do ano foram vários que divulgaram, né, o site Mitimão, Versone, né, falando que o Corinthians tem uma capacidade muito grande de faturamento no mercado publicitário, mas eu não vejo agora esse mesmo aí se manifestando, dizendo, olha, faturamos metade, o Corinthians faturou metade do que o Flamengo fatura. E a tendência é esse buraco, esse distanciamento aumentar ainda mais para os clubes. Porque, como eu sempre digo, gente, tem uma dinâmica de mercado. A dinâmica de mercado não aceita narrativas. A dinâmica de mercado ela vai justamente trabalhar naquilo que dá mais retorno. A relação investimento-retorno. Quem gera mais capital, quem gera mais receita. E está muito claro que quem gera mais receita, e não só na receita publicitária, mas em todas as linhas de receitas, é o Flamengo. O Flamengo já tinha dito isso em outro vídeo, no seu balanço, ele cresceu em todas as linhas de receita de uma forma muito significativa, muito relevante, e vai criando um distanciamento ainda maior, um distanciamento muito maior para os demais clubes, né? Aí fica complicado competir, fica complicado justificar, fica complicado explicar. Pelo menos poderiam tentar, né? E aquilo que eu sempre digo, narrativas não pagam boletos. O Flamengo não vive de narrativas, o Flamengo vive das expectativas geradas pelos seus torcedores, de base de consumidores que vão lá e consomem, geram consumo, geram exposição, geram audiência, geram engajamento, o dobro do engajamento do que o Corinthians tem. E eu comparo com o Corinthians porque é tido como um clube que tenta se aproximar do Flamengo em termos de capacidade de receita. A gente sabe que o Palmeiras é um clube mais organizado, mas em termos de torcida, fica muito, mas muito atrás do Flamengo, então não tem nem como discutir essa capacidade de geração de receita. O Corinthians é sempre colocado como antagonista ao Flamengo, no ponto de vista de geração de receitas, como um clube que pode se aproximar. Mas que na prática a gente vê que a diferença ainda é muito, mas muito grande. Quero saber a sua opinião a respeito. Portanto, deixe aqui seus comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante para o crescimento aqui do canal. E se inscreva e ative o sininho. O like, que é o famoso joinha, para que o YouTube bombe esse vídeo, distribua para mais pessoas. É muito importante o seu like.
Claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. E não esqueça de lá na descrição desse vídeo tem o link para se tornar membro do canal com uma série de vantagens e benefícios exclusivos. Então vá lá, clique no link, se torne membro e venha participar da comunidade flamenguista do Norte. Um grande abraço e até a próxima.